Muito bem, estamos de volta e agora o assunto é a nossa pele. Temperaturas altas, muito calor, raios ultravioletas a todo vapor, mormaço, muitos banhos de piscina ou de mar e para aqueles que querem ficar com a cor do verão, exposição ao sol muitas vezes excessiva. Nos meses de dezembro, janeiro e até fevereiro, aqui no Brasil, é muito comum que a população vista menos roupa e fique mais no sol. Isso faz com que a pele seja prejudicada, caso não esteja protegida. Para falar comigo sobre os cuidados que são necessários para que as queimaduras não apareçam nesta época do ano, eu recebo hoje a doutora Kátia Maltapurim, que é dermatologista. Tudo bem, doutora? Tudo bem, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês e passar orientações para que vocês tenham um verão muito gostoso e com muita saúde. Que bacana, obrigado pela sua presença, doutora. Eu que agradeço. Doutora, a gente vive num país em que há muita região de litoral, mas o calor é tanto quanto também nas regiões de interior, né? Isso. A intensidade de queimaduras causadas pelo sol do norte a sul do país ou na região central do Brasil, há diferença nisso? Nós nos preocupamos porque a queimadura vai causar problemas tanto no norte, no sul, em qualquer lugar. A pele é um órgão muito exposto, então as queimaduras, elas acontecem e todas as pessoas estão, digamos assim, sujeitas a ter problema, principalmente na infância, né? Então as queimaduras da infância e a intensidade da queimadura, o grau, a extensão da área queimada também são coisas que preocupam. Então pode ter diferença dependendo sim da faixa etária da pessoa, as condições de saúde e da própria intensidade da queimadura. Bom, a gente ouve muito falar que as regiões próximas à linha do Equador são aquelas que recebem maior incidência do sol, né? Isso. No caso do norte aqui do nosso país, estar mais próximo do Equador, isso quer dizer que lá os raios ultravioletas são mais fortes também? A intensidade de radiação no Nordeste, no Norte, é maior, de fato. Porém, nesta época do ano, o Sol passa mais próximo dos trópicos, não é? Então, o período de verão aqui no Sul, Porto Alegre, Curitiba, outras regiões, Florianópolis, então a intensidade de radiação, tem estudos mostrando que nesta época de verão, tem momentos de radiação que são tão intensos quanto o Nordeste. E aí a gente tem que lembrar que é uma população, de um modo geral, um pouco mais clara, né, e que nem sempre lembra de fazer uma proteção tão adequada, não é? Porque vive mais em ambiente fechado, às vezes, né? Então é importante que todos cuidem. Todos cuidem. Como a senhora falou, é preciso passar o protetor solar, que é essa forma de cuidar, né? Como é que a gente deve fazer para escolher o melhor? Porque nós sabemos que há diferenciação entre as peles, né? Isso. Ok, o filtro solar, que a gente chama de fotoprotetor, é um dos recursos. Hoje tem se trabalhado mais, algo mais amplo, que é aquilo que a gente chama de comportamento de fotoproteção. Então é indicado o filtro fator 30 para cima, de um modo geral que ele seja passado homogêneo, então do rosto até realmente do osso dos pés, não é? Mas a gente sabe que isso nem sempre acontece na prática, a maioria das vezes a gente passa melhor o filtro mais homogêneo, mais grosso no rosto e passa menos relaxa um pouquinho nas outras partes do corpo. Geralmente as pessoas que já levaram queimadura em dorso de pés que lembram de passar filtro, né? Principalmente aqui o pessoal que é muito branco. É verdade. Mas é importante que a pessoa também cuide com relação ao horário de exposição. Então aquele horário entre 10 e 4 da tarde são horários mais críticos. Então de maior intensidade de radiação. Então se a pessoa puder programar mais atividades fora desse horário, quer dizer, antes das 10, depois das 4, ou ficar na sombra, ou também usar recursos como roupa, um chapéu, um óculos, né? Então ajuda bastante. Doutora, a senhora falou aí sobre o fator acima de 30, né, para as peles. Mesmo as pessoas de pele negra devem ter esse padrão aí, desse grau, vamos dizer aí, de proteção solar? Sim, hoje existe esse cuidado, porque a gente sabe que as pessoas não passam, como eu falei, de uma forma homogênea. Então, todos precisam cuidar. Nós tivemos recentemente a campanha de prevenção de câncer de pele, e a gente sabe que as peles mais morenas até se protegem um pouco mais, mas também precisa cuidar. O que a gente não vê é o vermelho na pele, porque a pele já tem uma cor mais colorida, né? Já é mais colorida, mas de qualquer forma também tem que passar filtro, principalmente reforçar aquelas áreas que tomam mais sol ao longo da vida, que é o rosto, essas áreas mais expostas, não é? Os braços, né? Mas de preferência o corpo inteiro. Mas
O vestuário, a roupa, ela é também um fator de proteção, né? Então, uma roupa com manga, uma trama mais fechada, uma camiseta seca, ela dá uma proteção boa também. E aí, também é importante a gente lembrar, não só as pessoas que têm a pele mais morena, mas também lembrar aquelas que têm mais atividade ao ar livre, né? Então, as pessoas que trabalham ao ar livre ou as pessoas que fazem esportes, né, ao ar livre também são pessoas que precisam tomar mais cuidado. Bom, a gente sabe que no corpo a pele do rosto é diferente da pele do braço, por exemplo, das pernas, né? Em se tratando do rosto em si, que fica muito exposto, o fator de proteção ele deve ser diferenciado aqui para o restante do corpo ou não? A gente pode usar o mesmo? Pode usar desde o que mesmo. seja acima de 30, né? É 30, hoje é recomendado então o FPS 30, que é o fator de proteção solar 30, e o PPD, que é o fator para luz fria, é acima de 10, alguns até 12. Claro que se a pessoa é saudável, isso é excelente, já está de muito bom porte. E pessoas que têm problema de pele ou que passaram por procedimentos cosméticos, fizeram cirurgia plástica, fizeram peeling ou laser, outras coisas mais, também tem que fazer reforço. Ou pessoas que têm doenças acionadas pela luz, não é? Que têm a pele mais sensível, precisam cuidar. Outra dica, Rafael, seria interessante talvez a gente aproveitar e lembrar que nós temos fontes naturais de alimentos que podem ajudar também nessa fotoproteção, né? Então, os alimentos coloridos de vermelho, laranja, amarelo, os alimentos verdes, que a gente chama de flavonoides, o pepino, o brócolis, são alguns recursos que as pessoas podem... que auxiliam, então, nessa proteção. Sim, elas podem usar também. Que bacana. Doutora, eu vou pedir licença para a senhora um minutinho só, a gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta falando aí sobre os cuidados que devemos ter aí com a pele agora no período mais quente do ano. Nós já voltamos. Olá, estamos de volta e o nosso assunto hoje são os cuidados com a pele nesta época do ano mais quente e de maior exposição ao sol. Conversando comigo sobre este assunto, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio a doutora Kátia Malta Purim, que é dermatologista. Obrigado, doutora, mais uma vez. Imagina, é um prazer estar aqui. Doutora, vamos lá então. A senhora está dando ótimas dicas aí para o pessoal que vai pegar uma praia, vai pegar uma piscina agora, né? Nesse verãozão aí. Mas existem diferenças de queimaduras entre homens e mulheres, né? Que diferenças são essas? Bom, o homem, ele protege menos, geralmente, a nuca, não é? As orelhas, não é? Geralmente, ele, na verdade, assim, ele fica mais exposto nessa região porque o cabelo é mais curto, né? As mulheres, muitas vezes, assim, em função do apelo, do bronzeado, da estética, às vezes elas queimam outras partes do corpo, elas protegem um pouco mais o rosto, em função de manchas, em função também de fotoenvelhecimento, de procedimentos cosméticos, né? Então, o homem também, ou a pessoa que está com pouco cabelo, também é uma área crítica para queimaduras, né? Então, se a pessoa tem pouco cabelo, também tem que cuidar um pouco mais. Depende também da posição dela. Então, se ela está em pé, né? Então as superfícies horizontais vai queimar mais, né? Se ela está sentada, as pernas, essa região da coxa aqui e até dorso de pé também. Se está praticando um ciclismo, então os braços, se está fazendo um surf, então na prancha, o rosto, os lábios inferior, o lábio inferior, não é? Então, são áreas que a pessoa tem que ficar mais atento. Ombro também é uma outra região que precisa ser bastante cuidada. Bastante cuidado. Doutora, nós temos algumas fotos agora que nós separamos da internet que mostram algumas queimaduras. Olha lá, por exemplo, o braço, como a senhora estava falando, o ombro aí, né? Esse ficou bastante prejudicado ali, né? Com certeza. Na verdade, assim, às vezes a pessoa pensa que não está queimando e eu queria chamar a atenção nesse momento para os dias nublados. Não é? Então, porque o mormaço mesmo queima, né? Sim, os dias nublados, eles são bastante... a radiação passa, 90% a nuvem branca segura um pouco, a nuvem escura, mas 90% a nuvem branca deixa passar. E no meio das duas tem áreas sem nuvem, que daí a radiação é mais intensa. Como a pessoa muitas vezes não está sentindo tanto calor, ou ela não está vendo a luz, então ela acha que não está queimando, não é? Ou então assim, Rafael, ela sai de manhã para dar uma caminhada na praia, ela até já passou o filtro, mas no meio do caminho ela mergulhou, ela se divertiu, encontrou amigos e tal, e aí ela fica mais tempo exposta, meio-dia quando ela está voltando, às vezes o filtro não está funcionando mais. É por isso que tem que renovar ele a cada 2 horas, Por isso que tem que renovar. Outra situação também é na hora de espalhar. Às vezes as pessoas ficam com a marca da mão, né? É verdade. O local
local que ela passou, não passou. Então, o filtro é operador dependente, tem que cuidar. E fica aquela marca da mão daí, né? Fica Tem que espalhar a marca, bem direitinho. Pois é, nós temos uma criancinha ali agora. Pois né? é, olha a criança, olha a marca só. da regatinha, que é a que a senhora acabou de falar, né? Fica então, a marca na pele. Pais, cuidadores, adultos, né? Então a criança tem a pele muito mais vulnerável, né? E esses dias ensolarados, a gente tem que lembrar também que a radiação reflete da areia, a areia branca reflete mais do que a areia escura, ela reflete da água, não é? E também aqueles 30, 40 centímetros dentro da água do mar, assim, também ali tem radiação passando. E guarda-sol, às vezes, alguns tipos, eles também deixam passar radiação. Então, é importante que cuide com a roupa, sim, vocês viram que a roupa protege, é uma alternativa, mas também lembrar do horário, né? Então, cuidar com as crianças e lembrar, assim, a criança imita o adulto. Então, ela vai, se a pessoa está exposta ali, ela está brincando, ela mergulha, o filtro vai sair. Vai sair. Então, o adulto tem que ficar mais atento. E passar novamente. Doutora, isso. A gente tem outras fotos ali agora, essa, por exemplo, a que mostra ali queimadura de 1º, 2º e 3º grau, né? Sim. Qual é a diferença entre elas? É a profundidade dessa queimadura, né? Tem também alguns parâmetros que a gente usa que são as áreas atingidas. Então, algumas áreas, por exemplo, algumas áreas são mais críticas, né? Aumenta a gravidade da queimadura, né? O sol por si só pode fazer esses 3 tipos de queimadura? O sol pode fazer queimadura, porque tem gente que dorme na praia, não é? Então, isso também é um cuidado, gente, muito cuidado, porque às vezes a pessoa está cansada e ali ela relaxa e daí ela pode fazer queimaduras mais sérias, não é? Então, é bem importante cuidar isso. Cuidar também, aproveitando a dica, né? Cuidado quando vai manusear limão essa época do ano, não limão é? também marca, então, né? Limonadas, temperar peixe, temperar salada, que às vezes o limão espirra e ele acaba sendo, a pessoa fica mais sensível a fazer queimaduras. Pois quanta gente a gente vê com manchas nessa região da mão, aqui em cima, né? Tá lá fazendo aquela caipirinha, vai pro sol, ou suco mesmo. E às vezes, Rafael, nem é a pessoa, às vezes alguém que fez espirrou na pessoa. É alguém que às vezes, porque é importante que a pessoa lave as mãos, não é? Mas lembrar que a resina fica impregnada e às vezes a pessoa vai aparecer a queimadura no dia seguinte. Agora, doutora, como nós vimos nessas fotos ali, né? Vários tipos de queimadura. Como que as pessoas devem proceder nesse tipo de situação? Aquelas receitas antigas falam, por exemplo, vamos passar uma pasta de dente ali em cima, alguma coisa nesse sentido. Pode ou não pode fazer, ou se deve ir para o hospital já direto? É melhor procurar atendimento médico, né? A pasta d'água é uma alternativa antiga que pode ser usada, mas assim, melhor procurar atendimento, porque às vezes pode ter intensidades diferentes de gravidade, né? Até a questão de manchas, porque se a pessoa está na praia, ela quer aproveitar o verão, não é? Então, o ideal, na verdade, é que a gente possa investir mais em prevenção, para que o verão seja bem gostoso, para que a pessoa não passe esse tipo de transtorno, não é? Tá certo. Queria chamar a atenção também, Rafael, claro, que a emissora está chegando aí para o pessoal que está em praias maravilhosas. Nós temos várias regiões aí do Brasil, estamos com cobertura. Então, pessoal, normalmente os passeios turísticos, eles acontecem próximo do horário do almoço. É verdade. Que é um horário crítico de radiação. Então, por favor, cuida um pouco mais que você vai aproveitar bastante, não é? Então, esse horário precisa estar com roupa, precisa estar com um chapéu, ou com a aba larga. Hoje tem um cálculo de aba de 7,5 a 8 centímetros para fazer uma boa sombra. Pessoal que gosta de pescar, não é? Então, verdade, a pescaria também queima muito. Para aproveitar a sua pescaria, então já põe uma manga, tem roupas especiais hoje que vale a pena investir, né? E nesse caso previne até de mordida de inseto, né? De picadas de mosquitos, tá? Então, assim, cuida que você vai aproveitar mais. Pessoal que está descendo, por exemplo, nós aqui em Curitiba, a maioria das vezes o pessoal desce para o litoral nosso, ou Santa Catarina, ou Rio Grande do Sul, mesmo o pessoal de São Paulo que desce para o litoral, né? Ou Belo Horizonte. Então, assim, muitas vezes pega engarrafamento na estrada, não é? Então, o motorista, às vezes, ele vai ficar muito tempo, se o vidro estiver aberto, muito tempo pegando radiação do mesmo lado. Então, assim, põe película no vidro do carro, deixa o vidro fechado, liga ar-condicionado, né? Lembra de cuidar, porque às vezes a radiação também, ela afeta um lado mais que outro. Tá certo. Doutora, eu vou te pedir licença um minutinho para a gente ir para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta aqui com o nosso bate-papo sobre os cuidados com a pele agora no verão. A gente já volta.
Muito bem, estamos de volta e o nosso assunto hoje aqui no estúdio são os cuidados com a pele agora no verão, em que a gente se expõe mais aos raios ultravioleta. Conversando comigo aqui no estúdio, eu recebo a doutora Kátia Purim, que é dermatologista. Obrigado, doutora, mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade de estar participando aí desse verão de vocês. Espero que tenha um verão muito gostoso, com o mínimo de problema possível. De danos possíveis, né? A gente que agradece, doutora, a sua presença. Bom, a gente ouve muito falar sobre as roupas, né? O que protege mais, o que protege menos dos raios ultravioletas aí do sol. O algodão protege até 90%, parece, né, dessa radiação. Depende da trama do tecido, ele protege bem. E o tecido seco também protege mais do que o tecido molhado. Mas hoje tem alguns tecidos especiais com uma nanotecnologia que ele protege mais ainda. São tecidos também confortáveis, inclusive hoje tem várias linhas, várias marcas importadas e nacionais também, que é coloridas, bonitas aí para o verão, que dá para investir aí, na época de Natal, de repente um presente desses para uma criança, uma pessoa de pele muito clara, não é? Então é uma coisa que a pessoa pode usar várias vezes, não é? Porque o filtro ele é consumível, você põe e tem que estar sempre repondo. A roupa você pode pôr hoje, amanhã você pode usar a mesma roupa de verão, essa roupa especial para praia, principalmente o pessoal que fica mais tempo ao ar livre, não é? Então vale a pena. Como a senhora disse no outro bloco, o pessoal que trabalha fora, faz esporte. Né? Isso, tá? Então vale a pena investir nisso, investir em óculos também. Óculos de sol, foge um pouquinho da sua área, mas é importante falar, né? Com certeza, óculos de boa qualidade, então óculos que tem a proteção para UVA e UVB, lembrando que o óculos escuro, ele pode até dar um pouco de conforto, mas à medida que a pessoa está no escuro, a pupila dilata mais. Então é importante que tenha também proteção UVA e UVB, que cubra um pouco mais a área de sobrancelha, de pálpebras aqui, porque é uma região que tem mais problemas com tumores de pele, o nariz, então também o boné, né, que protege. Doutora, a senhora acabou de falar aí sobre tumores, e eu gostaria de comentar sobre um dado aqui para a gente entrar no assunto do câncer de pele, né? Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, a cada ano 100 mil brasileiros desenvolvem algum tipo de câncer de pele. É um dado meio alarmante aí, né? É um preocupante, no mínimo, né? É verdade. Pessoal, o efeito da radiação é cumulativo e as queimaduras solares são entre os fatores que mais preocupam, né? Então, como a radiação vai sendo acumulada, é importante que a pessoa cuide, e as áreas que normalmente têm mais problema com câncer de pele é a área do rosto e dos braços, né? Então, cabeça e pescoço que tem mais problema. O nariz, que a gente comentou, região que tem que cuidar muito, vez por outra pessoa tem queimadura, essa região, toda essa região central aqui, né? Então, que é o T do rosto ou o H do rosto, são áreas que preocupam. A população está vivendo mais, não é? Então tem também mais chance de ter problemas ao longo da vida. A pele é um órgão muito exposto. As pessoas imunossuprimidas também estão aumentando o tempo de vida com qualidade, não é? E a radiação está mais intensa. Então é importante, essas mudanças climáticas, elas estão causando uma série de impactos, e é importante que a pessoa cuide. E como que a pessoa pode, assim, tentar desconfiar ou suspeitar de alguma lesão que ela precise de uma orientação mais específica, não é? Quais os sinais, né? Então, seria assim, se a pessoa tem uma ferida que coça, que sangra, que não cicatriza, não é, que está diferente, precisa de uma orientação, de uma atenção, buscar o médico para ser examinado de uma forma adequada. Também o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, também ele orienta o autoexame de pele. Né? Da mesma forma como tem o autoexame da mama, né? Agora tivemos recente aí o Novembro Azul, a prevenção. Outubro Rosa. Tá? Então todas essas prevenções, elas são interessantes. E o INCA tem alguns folders, algumas orientações, dizendo então para a pessoa, durante o banho, verificar se ela tem alguma mancha diferente. E principalmente quem tem histórico de câncer de pele na família, quem é loiro natural, que tem olho claro, a pessoa que é ruiva, não é? Que já teve alguns problemas de queimaduras, outros problemas também é importante cuidar. E tem uma regrinha para manchas pigmentadas que é fácil da gente lembrar, que é a ABCDE.
tá? Então, se a lesão que tem cor, um nevo, uma lesão diferente, se ela tem assimetria, se ela tem uma borda irregular, se ela tem diferenças de cores e se ela tem um diâmetro um pouco maior, também merece atenção. Doutora, de todos os tipos de câncer de pele, qual é o mais agressivo? É o melanoma. O melanoma é um câncer que ele é altamente agressivo, ele geralmente, esses fatores de risco que eu comentei, então o albino, o ruivo, o loiro, a pessoa que tem histórico de câncer de pele na família, que tem múltiplas pintas e belezas, nevos atípicos, nevos congênitos, alguns tipos de doenças genéticas, então essas pessoas precisam um cuidado maior e nós temos, a Sociedade Brasileira de Dermatologia realiza a campanha anual, Dia de Combate ao Câncer da Pele, mas a pessoa não precisa esperar esse dia para procurar ajuda, né? Então, se a pessoa percebe alguma coisa diferente, ela deve buscar auxílio. Doutora, só para a gente encerrar, o nosso tempo infelizmente está acabando, mas agora no verão as pessoas devem usar e abusar do líquido, né? Água e sucos de frutas, principalmente, né? Deve hidratar bastante a pele, não é? E cuidar então com a exposição. E a hidratação é a água mesmo, tá? Além dos sucos, né? Chá, tal, né? Cuidado aí com excesso de refrigerante, bebidas, muito cuidado, né? Então, mas a água é o melhor hidratante que a gente tem. Tá certo. Doutora Kátia, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Valeu mesmo aí pelo bate-papo e com certeza esclareceu bastante o pessoal que está em casa. Ok, pessoal, tudo de bom, bom verão, se cuidem. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Obrigado também a você que está em casa e que acompanhou o nosso bate-papo de hoje. A gente fica por aqui. Obrigadão mesmo pela audiência e até o próximo programa.